O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Grato mais uma vez pela sua atenção. Nós estamos voltando com o programa inédito do Expressão Universitária da URI Erechim. E o programa de hoje reserva espaço para um importante assunto, a dependência química. Por isso, quem está aqui para conversar conosco é a psicóloga Luísa Maciel, que esteve presente na Semana Acadêmica de Psicologia, também discutindo esse tema. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Esse assunto sempre merece um espaço de discussão. Mas o que caracteriza realmente a dependência química? Quando o uso de drogas vira uma doença? Isso é um fator bem importante da gente estar avaliando, porque é muito tênue quando se torna uma doença de quando é um uso recreativo, né, como as pessoas vão vir a falar. Hoje em dia não se utiliza mais o termo abuso, hoje em dia se entende que ou a pessoa tem a dependência ou ela tem um uso que não é prejudicial, né, e porque o abuso era um meio termo nisso e que trazia alguns prejuízos na nossa concepção de avaliação, né, então caiu esse critério que muitas vezes as pessoas falam, né, uso abusivo de drogas, né. Então, alguns critérios para a gente avaliar a dependência química, né? O primeiro critério é o critério da pessoa começar a fazer um uso e após um período de tempo ela necessitar fazer um uso maior da mesma substância porque não causa os mesmos efeitos nela que causava no início, que a gente chama isso de efeito de tolerância, né? Que o corpo se acostuma com aquela substância e precisa então de um tempo maior, né, um consumo maior. O segundo ponto é a pessoa ela destinar recursos na vida dela para isso. Então, gastar mais dinheiro do que o planejado com as substâncias, com álcool, em festas, com maconha. Ela precisar ter amigos que fazem uso porque senão se sente deslocada, porque sempre que sai gostaria de estar fazendo uso da substância e os amigos não fazem. Começa a vir problemas com a família descobre que está fazendo uso, que chega em casa sempre embriagado e discute, não resulta numa solução ou o indivíduo para de fazer uso por conta disso e aí a gente percebe que vão havendo problemas, o indivíduo vai sendo, né, reforçado socialmente de que isso está sendo um problema e ele não tem crítica de que isso de fato é algo que ele tem que parar. Então quando chega nesse cenário onde tem prejuízos reais, tem envolvimento de conflitos de relacionamento, o uso está maior, envolvimento financeiro e até mesmo de lazer está muito vinculado a isso, a gente começa a ver que é um comportamento completamente orientado para o uso de drogas, como se ela não tivesse o uso de drogas como mais um fator dentro da sua vida, passa a ser um fator principal ou um dos mais recorrentes a ser utilizado no dia a dia. Esse aspecto do uso recreativo, Luísa, ele vem às vezes como uma resposta ou esse aspecto do uso recreativo ele deve ser cuidado porque ele é um passinho. Às vezes a gente pensa, é só o final de semana, é só, não tem tanto problema assim, mas ele pode ser a porta de entrada para uma coisa ou para drogas mais pesadas, talvez? Pode. A gente tem uma teoria de escalonamento de uso de drogas, então que a gente entende que a maioria dos adolescentes, que é onde começa o período de experimentação, na maioria das vezes faz uso do tabaco, faz uso do álcool e
aquilo é um momento onde tu naturaliza que usar substâncias não é um problema, né? O que vai diferenciar aquela pessoa de continuar fazendo uso ou não, uma série de fatores que não apenas aquele uso em si, mas é um fato de que ninguém inicia o uso no crack, por exemplo, né? A pessoa antes fez uso de outras substâncias, então o que a gente diz é que não necessariamente existe uma escada única de como essa evolução de substâncias, mas que é muito pouco provável que uma pessoa inicie o uso de drogas já em drogas mais pesadas ou que tenha um padrão mais grave, né, de respostas depois fisiológicas, enfim, a gente normalmente começa em drogas que são ditas mais leves, embora esse termo seja perigoso, porque a maconha não é uma droga leve e é dita como droga leve, então tem algumas distorções a respeito disso, mas a gente sabe que os prejuízos, né, de algumas drogas são maiores do que outras, principalmente do ponto de vista social, né, então também tem essa diferença. Quem questiona o uso de drogas, especialmente a maconha, alega, por exemplo, né, o cigarro é permitido, a bebida é permitida, entre aspas, porque de menor não. Mas onde é que está o perigo de tudo isso aí? Cigarro a sociedade aceita, uma bebidinha a sociedade aceita, e maconha não. Na verdade, essa discussão, ela é uma discussão que deveria ser mais ampla no sentido de, né, o que nós entendemos sobre drogas numa forma geral. Realmente, o Brasil hoje entende que tabaco e álcool está legalizado, embora a gente saiba que o tabaco é uma das maiores causas de morte no mundo, né? Então, e o álcool, na verdade, a porcentagem de pessoas com uma dependência de álcool é altíssima. Então, embora seja permitido, a gente sabe os prejuízos inúmeros que tem, né? E no tabaco especificamente, os prejuízos que causam, eles em muitos aspectos são muito semelhantes a outras substâncias, inclusive ilícitas, assim como, né, o álcool também. Então, de fato, embora o Brasil ele esteja modificando algumas coisas, se a gente para ver as políticas de abordagem contra o tabaco, mudou drasticamente. Hoje nós não podemos consumir tabaco dentro de restaurantes, dentro do avião, dentro de lugares fechados. Então, isso já mudou drasticamente. A nossa geração que está vindo aí já é uma geração mais consciente, que usa menos tabaco, enfim. Mas a política de álcool, ela ainda está longe de ser modificada porque ainda tem interesses de indústria muito fortes envolvidos, né? E que nós sabemos que muitas das questões de propaganda, de consumo, enfim, está muito pautado dentro do que a gente associa o álcool. O consumo de álcool está associado a só coisas legais. E hoje nós conseguimos mudar a visão do tabaco para uma coisa ruim, né? Então, a princípio, o que define uma droga ser boa ou ruim é muita propaganda, é o que nós vendemos sobre aquele produto, que é o que está acontecendo com a maconha, que era uma droga que sempre foi vista como uma droga hippie, né, legal, que não dá nada e que aos poucos vem sendo falado sobre os prejuízos e os malefícios da maconha, muito do ponto de vista de causar potencial de delírio, síndromes psicóticas, até mesmo esquizofrenia, que antigamente não se falava e que hoje já está documentado pela literatura, né? Então, infelizmente, a mídia tem uma grande influência em determinar o que são drogas legais e não legais, né? É que pode-se dizer que existe uma busca dessas drogas para encontrar felicidade ou mesmo um amortecedor de preocupações, afinal, o contexto social é uma série de fatores que levam o indivíduo a talvez buscar isso como uma forma, uma fuga, um refúgio. Com certeza. Eu até falei hoje no minicurso que ao longo da história os motivos pelos quais as pessoas usam drogas vêm mudando. Sempre se usou droga, isso nunca foi algo que é da nossa geração ou dessa época que a gente vive. Mas muitas vezes a droga foi utilizada em rituais, sejam religiosos, sejam pré-guerra ou de comemoração específica, mas hoje a gente percebe que tem muitos adolescentes que não conseguem ir a uma festa sem beber. A gente vê muitas pessoas que chegam do trabalho estressado e não conseguem não beber para dormir, para relaxar. Esse hábito da gente necessitar da substância depois de algo difícil que acontece, ou depois de um dia difícil, ou para enfrentar um comportamento como, por exemplo, rejeição numa festa, né, de chegar numa menina, não ser aceito, ou não estar fazendo parte do grupo de amigos, né? Isso com certeza faz com que as pessoas usem as substâncias para tolerarem emoções delas, né, inseguranças delas, dificuldades, vergonha.
E isso vai fazendo com que a gente possa criar uma certa associação de que eu só consigo enfrentar porque eu faço uso da substância. Ou eu só consigo lidar com aquela situação difícil porque eu fiz uso da substância. E aí mora o perigo, a gente perde capacidade de acreditar que a gente tem um repertório, a gente tem condições de enfrentar situações e nós responsabilizamos o nosso sucesso em algumas situações por causa do uso da substância. Então ela não só vira uma dependência química, mas uma dependência emocional. Eu perder ela significa muito, vai me custar muito caro no meu dia a dia, né? A família nesse âmbito todo tem um papel de extrema importância em evitar esse tipo de consumo, essa realidade. Triste para muita gente, né? E, existe uma idade, um tempo, uma forma, uma receita da família interferir nesse tipo de situação? Porque às vezes a família fica sabendo tarde demais. Sim. Na verdade, ter um diálogo aberto em casa é um dos papéis fundamentais para a prevenção de quase todas as grandes questões, né? Dependência química, suicídio e outras tantas, né? Então, a família que consegue falar abertamente sobre temas que são tabus na sociedade já é uma família protetiva, já é uma família que permite que aquele adolescente possa trazer cenários que eles estão enxergando e de alguma maneira, conversar abertamente sobre isso. Porque nenhum adolescente vai passar ileso de ou experimentar alguma substância ou de ver colegas usando. E se não pode haver um contato com a família de falar sobre isso e dizer como se sentiu e poder conversar com a família sobre os benefícios, malefícios ou por que está usando, enfim, começa a haver um hiato entre a família e aquela pessoa. Ela sente vergonha, ela sente medo porque tem repreensão, muitas vezes tem famílias que são violentas a ouvir e descobrir coisas nesse sentido. Então, isso vai fazendo com que aquela pessoa sinta que ela não tem para onde correr. Então, ela corre para os amigos que também são usuários. Então, a sua rede de apoio deixa de ser a família e passa a ser as pessoas que fazem manutenção do uso da substância. Então, mesmo que não haja uma dependência até aquele momento, há uma dependência afetiva daquele grupo. Então, sair daquele grupo porque daqui a pouco entende que não é mais benéfico para si fazer o uso da substância, se torna muito complicado, porque ela não vai ter outro lugar para se apoiar em momentos de dificuldade. Então, fica porque é melhor, mesmo que isso custe, continuar fazendo uso para manutenção dos amigos, né, enfim. E justamente nessa idade surgem aquelas questões de empoderamento, de aqui você é legal, aqui é respeitado. Então isso tudo também, de certa forma, o indivíduo está formando o caráter dele e se naquele espaço ele realmente se sente importante, fazendo uso disso, com certeza potencializa muito mais. Com certeza, porque de fato os adolescentes precisam muito desse resseguramento social, coisa que todos os pais, não tem absolutamente a ver com erro, mas nós temos menos facilidade em dizer para um adolescente que ele é legal, porque a gente, né, tem a tendência a dizer, você não, é um projeto de gente, né, como muitas vezes isso é dito. Então, e aí o adolescente ele não está podendo ouvir isso nesse momento, até não é uma mentira, né? Ele realmente está em construção, mas ele não está conseguindo ouvir isso, porque naquele momento ele precisa saber que ele é legal, que ele é inteligente, que ele é bonito, que ele é interessante, porque a autoestima dele está muito sensível naquele período. E os pais não se atentam às vezes a se dar conta disso, às vezes até porque não tiveram essa experiência na sua criação quando eles eram adolescentes, então partem de um pressuposto que isso a vida cria, né? Isso a vida ajuda e faz sozinho. E quem faz essa parte acaba sendo os amigos. Se são bons amigos, né? São amigos que conseguem valorizar, validar pela pessoa que ele é, usando ou não usando a substância, com eles ele vai ser aceito igual. Mas existem grupos que são grupos exclusivos, né? Que se por acaso você não, né, faz uso, você vai ser excluído de fato. Você não vai estar dentro do projeto. E para alguns adolescentes, muito mais, por vulnerabilidade emocional, por autoestima, tem muita dificuldade de lidar com isso. Existe uma fase na vida, a família, voltando a falar da família, né, que a gente alerta aos filhos de que só alerta, não se entra nos pormenores. Por exemplo, cuidado com a bebida, cuidado com a droga, cuidado com o cigarro, cuidado com o trânsito, cuidado com os amigos. Mas só isso não chega. Então, eu acho que o pai e a mãe, eles têm que ter muito conhecimento sobre
Se tu dirigir assim, tu vai ter as seguintes consequências. Tu continuar nesse caminho, tu vai ter... Não me parece que as famílias também tinham que se aprofundar mais, em conhecer mais. E aí entra em tudo, conhecer quem são os amigos, né? Como é que é as dinâmicas. Hoje eu atendo adolescentes que os pais deixam ele dormir na casa de um colega que ele nem conhece quem é o colega. E, bom, a princípio isso não é um problema, não é, mas para alguns casos, em alguns pacientes, isso é uma coisa problemática, porque aquela criança está completamente solta, né? Então, realmente, quando os pais eles se apropriam mais de realmente ter interesse em conhecer a vida dos filhos, isso por si só é um fator protetivo. Claro que a gente não está dizendo em ser uma coisa até invasiva, excessiva, mas simplesmente está sabendo o que está acontecendo na vida daquele adolescente, que faz muita diferença, né? Até mesmo a questão dos amigos, eu vejo que tem um caso, até inclusive de um pai que eu atendo junto com o meu paciente, que ele explica para o meu paciente, olha, o que é o conceito de um bom amigo? Um bom amigo é aquele que gosta de ti mesmo quando tu não concorda com ele. É aquele que se vocês brigarem depois vocês vão sentar e conversar e vai ficar tudo bem. Então quando tu define o que é um conceito de um bom amigo, tu vai de alguma forma proteger ele de que se ele tiver com um amigo induzindo, manipulando, insistindo, ele vai pensar, opa, eu aprendi que isso não é um conceito de um bom amigo, então eu automaticamente eu não preciso que tenha um pai dizendo, tu não vai andar com esse cara, porque eu já ensinei como ele decidir sozinho quem ele anda. Então entra a coisa do mandar menos e orientar mais, que é uma grande prática parental de dificuldade hoje em dia, né? Consolidar o caráter também, permitir isso. Mas, Luísa, falando especificamente agora da parte da psicologia neste cenário, né? Quais são os métodos de avaliação e intervenção utilizados para esse diagnóstico? Porque quando a gente fala em dependência química, vem na cabeça a cocaína, o crack, mas não vem muitas vezes a bebida alcoólica que a gente sai na sexta-feira. Que também está dentro da dependência química, o cafeína. Também gera... Pois é, e quando a gente fala disso... E quando a gente fala, vem coisas muito mais pesadas e que a gente não atenta para coisas pequenas do nosso dia a dia. Hoje o álcool principalmente ele é subdiagnosticado, tem muito mais pessoas que estariam, porque dentro da Organização Mundial da Saúde, você fazer mais de 3 usos de dose por semana já se configuraria um risco excessivo para abuso de álcool. E aí se a gente vai olhar quantas pessoas não estão dentro dessa configuração. Então, na verdade, a gente subestima muito a questão do risco para a dependência química, principalmente para o álcool, justamente por ser uma droga legal e que tem uma questão assim, a gente está bem, a gente comemora bebendo. A gente está mal, a gente afoga as mágoas bebendo, né? Então, o álcool ele cabe em tudo que é lugar. Eu brinco que ele é um pouco esponja, se aperta um pouquinho, torce e ele entra, né? Então, isso causa um problema, porque o álcool nunca está fora, ele sempre está dentro, né? Mas voltando à questão da avaliação, o que a gente tem que avaliar, né? Se o funcionamento da pessoa antes e depois de começar a usar droga mudou drasticamente. Né? Isso é uma coisa importante. Essa pessoa está mais agressiva, está mais isolada, está mais triste, só sai para beber ou para fumar ou para fazer encontro com os amigos que são específicos que vai acontecer isso. Não pode sair para beber porque os pais não deixaram ou porque não tinha dinheiro no final do mês e fica irritado com aquilo. Então, a gente percebe alterações de comportamento que vão muito além da dependência química. Isso é uma coisa importante para a gente avaliar. Né? Outra coisa é quando a pessoa ela começa a sentir que ela fica melhor sobre o uso das substâncias, né? Ela se sente mais bonita, mais interessante, mais feliz ou mais forte, enfim, isso também mostra que existe uma dependência emocional, aquilo que pode vir a ser um fator que aumente a chance de vir a uma dependência química também, né? Então, quando a gente avalia a relação que essa pessoa tem com a bebida, com o álcool, e aí vai entrar em todas as outras drogas.
Porque, de fato, o maior índice ainda é das drogas consideradas menos assustadoras pela mídia, né? A cocaína e o crack, embora o crack seja, no Brasil, a droga de maior consumo mundial, o Brasil ganha disparado de todos os outros cenários mundiais, ainda assim o consumo de álcool é muito maior, por exemplo, do que o uso de crack. O uso de crack não chega a 2% na população brasileira, apesar de ser um índice altíssimo, né? O consumo de álcool a gente vai falar de quase 6, 7%. Então a gente está falando de 2, 3 vezes mais. Né? Então, do que se sabe, mas pode do ser que se bem sabe, porque esses, né, documentado, né? Exato, então existe também essa falha de como fazer uma avaliação né, global ou nacional, né, realmente para a gente ter números reais, porque sempre vai ter as falhas metodológicas do sistema, mas o que a gente sabe é que numa avaliação a gente tem que conhecer como é que era o indivíduo antes e depois dele, porque vamos pensar, quase todas as pessoas fazem uso de álcool, né, por exemplo. A gente vai a uma festa, tem um evento, a gente bebe. Se a gente bebe porque está num contexto onde a gente entende que cabe a bebida, bebe socialmente e vai embora para casa, a gente vai dizer que isso é um consumo ok, que é um consumo normal. Porque, de fato, nem todo mundo está dentro do fator de risco para a dependência química. O difícil é que muitas pessoas não sabem que estão nesse fator de risco, né? Mas quem não está pode beber socialmente e não vai ter grandes prejuízos, né? Pode ter prejuízos a nível de questões orgânicas, por exemplo, a longo prazo, né? Mas não necessariamente da dependência química, né? Existe um fator genético também importante que determina isso. Então, na verdade, essa avaliação ela tem que ser global, ela tem que avaliar se a gente tem histórico de dependência química na família desse indivíduo, se ele tem relação, contato com pessoas que fazem uso abusivo e que de alguma forma ajudou a naturalizar que esse uso não é problemático, se ele tem ou não um vínculo com a família estável, normalmente famílias muito desestruturadas são fatores de risco para a dependência química, base de apoio, né, não só familiar, mas também de estar conectado com amigos, a escola está intervindo, tem escolas mais protetivas do que outras, então quando a gente olha o cenário, a gente tem que avaliar para muito além da droga. A substância é um aspecto dentro da nossa avaliação, até porque se a gente for tirar a droga, é muito importante que a gente possa avaliar o que fica e por que aquela droga precisou entrar. Né? Entra porque para anestesiar a dor emocional, então essa dor não veio da droga, de quem veio, da onde veio. Então, a avaliação ela é muito mais detalhada do que apenas o uso da substância. Agora me coloco no lugar dos psicólogos, né, professora? Acho que vocês têm uma tarefa, um trabalho bastante, um desafio, um trabalho bastante árduo. E que resultados, e que bom que vocês existem, e que resultados isso pode se sentir na interferência, na terapia. Como é que as pessoas voltam ao normal, digamos assim? O trabalho de vocês eu acho que é extremamente importante nesse sentido. Eu acho que tem 2 grandes eixos dentro dessa ideia, assim, de como que a gente auxilia a reestruturar, né, a vida daquela pessoa. Um primeiro eu acho que tem a ver com a capacitação e focando nos profissionais. Eu acho que profissionais para trabalhar com essa demanda precisam ser muito capacitados, entender o que é a dependência química e estarem despidos do preconceito social que está por volta da dependência química, né, que são pacientes, são drogados, são preguiçosos, não querem mudar porque não querem, porque não estão afim, que não se importam com a família, porque são pessoas egoístas. E o psicólogo precisa saber que isso não é correspondente ao cenário da dependência química, que isso são questões culturais para facilitar o processo de exclusão, porque a nossa sociedade não é uma sociedade que inclui, é uma sociedade que exclui, né? Então, esses comportamentos vêm muito em encontro disso. Então, o profissional está treinado e está muito embasado no seu referencial de trabalho, que hoje em dia a psicologia existe inúmeras abordagens diferentes, saber qual é a melhor, a mais conhecida para trabalhar com dependência química, ter uma capacitação nisso é muito importante. Então esse é um primeiro ponto. No segundo ponto para o paciente, eu acho que é importante que o terapeuta seja capaz de entender que no processo de abstinência e de recuperação vão existir inúmeros casos de lapsos ou recaídas. Lapsos são aquela pequena escorregada, a pessoa bebeu um copo, se deu conta, não posso mais beber
e para. E recaída é realmente voltar ao padrão de uso inicial e recomeçar o tratamento. Então, se o terapeuta já sabe que isso vai acontecer e que faz parte do tratamento que isso aconteça, nós temos mais capacidade de instrumentalizar o paciente de que esses cenários, né, vão acontecer e que o processo ele não é gradual, ele é pautado por altos e baixos, né? Então, também auxilia o paciente a se sentir menos culpado, fracassado, ruim no tratamento, se a gente já explica e já orienta ele de que vão ter percalços importantes e que vai ser remodelado, digamos assim, toda a vida dele. Para muito além da droga, é a construção de hábitos saudáveis que vão ao encontro de uma vida que não cabe à droga, né? Então tem uma reconstrução total de vida, assim. Um desafio também, já encaminhando para o nosso encerramento, mas na verdade é que cada contexto é um contexto. Os cenários, na verdade, essa é uma questão que nunca vai ser resolvida. Vão sempre existir razões diferentes, motivações diferentes, cenários, contextos. Exatamente. Então, além de ser um desafio para o profissional também entender que isso tudo é um eterno processo e para a sociedade também aceitar isso. E fica o desafio, né, professora, que na próxima vez que a senhora voltar aqui, por favor, esse espaço está disponível para nós darmos andamento a esse problema, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos nós. Ok? Eu que agradeço, Obrigado com certeza pela voltarei. Sua presença, volte sempre. Obrigada. Aos nossos telespectadores, novamente, o nosso muito obrigado pela atenção. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.